Nós temos um sério problema em pensar que confiar em Deus é simplesmente desistir das coisas. O nosso maior erro ao tentar confiar em Deus é pensar que quando nós entregamos as coisas nas mãos dele é porque nós estamos desistindo daquilo. Mas confiar em Deus verdadeiramente é descansar. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito prazer, para quem não me conhece, me chamo Gabi. E hoje estaremos com mais um vídeo da nossa série de devocionais. E hoje nós iremos meditar no Salmo de número 37. Salmo de número 37, verso 7, que diz: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esse salmo foi um salmo escrito por Davi, que não se sabe ao certo qual foi a situação, porque, o que é que ele estava passando para que ele fosse escrever esse salmo, mas é um poema sapiencial, é um estilo de salmo que ensina sobre a prática da sabedoria. E o tema central desse salmo é a prosperidade dos ímpios versus o destino dos justos. Muitas das vezes nós ficamos indignados porque nós vemos pessoas que não servem a Deus, que não seguem as escrituras, sendo prósperas. Nós ficamos revoltados. E se você disser que você nunca ficou com aquela inveja, com aquele sentimento no coração de Deus, por que fulano consegue ser próspero e eu que te sigo, que te sirvo, não consigo? Porque aquela pessoa se dá bem e olha comigo, eu não saio do canto, eu não saio do lugar, e a gente começa a se comparar com aquelas pessoas que não têm Deus na vida, que não seguem a Deus. E eu falo isso por experiência própria. Eu estava no ensino médio e eu via as pessoas com boas condições financeiras e eu olhava para o estilo de vida daquelas pessoas e eu dizia, Deus, não é possível, porque eu tento te agradar, eu tento servir da melhor forma, eu faço de tudo, eu me dou completamente e olha como eu tô. Eu tô no ensino médio, meus pais não estão com muita estabilidade financeira, eu não tenho como ajudar em casa porque eu estudava em tempo integral, mas eu via os meus colegas sendo prósperos, aparentemente sendo felizes, e eu me sentia muito mal com isso. Porque como uma pessoa que serve a Deus pode viver desse jeito e outras pessoas que não servem a Deus serem prósperas, sabe? E isso causa uma confusão na nossa mente, e aí tá o nosso maior erro em relação à confiança em Deus. Mas esse salmo, ele nos chama a exortação à confiança em Deus. Se nós formos para o verso 1 até o verso 5, nós vamos ver verbos como confiar, nós vamos ver verbos como deleitar, como entregar e fará. Esses verbos nos chamam a uma ação prática. Ou seja, o nosso maior erro em tentar confiar em Deus é pensar que quando nós entregamos as coisas nas mãos dele, a gente está desistindo da situação. Mas não, todos esses verbos aqui indicam uma ação. Você está fazendo alguma coisa, você está confiando. Confiar é um ato que parte de nós. Nós precisamos confiar em Deus, isso é uma atitude nossa. Deleitar, descansar no Senhor, é algo que parte de nós, é uma atitude que nós temos que fazer. O salmista aqui nos chama a conhecer a confiança em Deus. Nós precisamos entregar, nós precisamos confiar, nós precisamos descansar e nos deleitar no Senhor. É uma atitude nossa, nós que precisamos fazer isso, não Deus. A idade de Davi, quando ele escreveu esse salmo, já era uma idade avançada. No verso 25, ele diz que foi moço e agora já é velho. Então, o salmista Davi sabia o que ele estava escrevendo. Ele tinha experiência de vida quando ele escreveu esse salmo e ele disse, olha, você precisa confiar, você precisa se deleitar no Senhor, você precisa descansar nele, sabendo que ele vai prover todas as coisas. O nosso maior erro é pensar que entregar as coisas na mão de Deus é assim, acabou. E às vezes a gente deixa Deus como última opção, dizendo, só Deus pode fazer isso, eu já desisti, não quero saber. Não, a gente precisa agir, a gente precisa confiar, a gente precisa entregar, a gente precisa descansar, crendo que Ele vai fazer e vai prover todas as coisas. Agora existe um contraste muito grande que o salmista fala entre o ímpio e o justo, que acontece nos nossos dias e que é um problema na nossa confiança em Deus. O salmista, você pode ler depois, meditar o Salmo 37, ele vai falar que o ímpio só tem perversidade no seu coração. Então por que nós vamos ficar com inveja de pessoas que não temem a Deus? Por que nós vamos ficar com inveja de pessoas que só têm maldade no coração?
Por que nós vamos ficar com inveja de pessoas que, por mais que sejam pessoas que pratiquem boas atitudes, são pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro delas? O salmista fala que o nosso sustento vem do Senhor. No verso 16, ele diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios que se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Nossa confirmação vem de Deus. Verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. O Senhor nos sustenta. O Senhor provê. O Senhor é a nossa maior riqueza. O salmista disse: é muito melhor ter a Deus do que muitas riquezas. Porque a nossa maior riqueza está em ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Então, por que eu vou ter inveja de uma pessoa que só pratica maldade? De uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus no coração? Porque a nossa força, o nosso sustento vem do Senhor. Então, descansar em Deus não é desistir. Descansar em Deus é crer que Ele é muito maior, que Ele é muito mais poderoso e que a nossa força vem dEle. Deus, Ele é justo. Deus, Ele não é injusto. A gente sabe disso. Então, muitas das vezes a gente fica assim: poxa, aquela pessoa não é cristã, conquistou faculdade, emprego, casamento e olha eu aqui. Deus é justo. Se você não estuda, como é que você quer que Deus faça algo na sua vida se você não corre atrás? A gente fica se lamentando: Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não sei o quê. Por acaso você corre atrás? Deus, Ele é justo. A Bíblia diz que a chuva vem quando vem para todos. O sol quando vem para todos. Então, como é que a gente quer pedir algo a Deus que a gente não faz a nossa parte? Se aquela pessoa que não é cristã, ela se dedicou para passar no concurso, ela estudou, e você ficou pensando que estudar pouquinho, que fazer pouca coisa, Deus vai me ajudar na hora. Gente, Deus, Ele é justo. Deus é justo. Então, se você quer as coisas, você precisa fazer a sua parte, porque Deus é justo. E se você fizer o certo, pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Porque a gente não merece, mas Ele é um Deus que recompensa. Agora eu quero ler do verso 37 ao verso 40, que diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza. No tempo da angústia, o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa fortaleza. O nosso erro em tentar confiar em Deus é pensar que a gente não precisa fazer mais nada e que a gente está na última instância, que só Deus pode fazer e acabou e eu não quero mais saber desse problema. Descansar em Deus também é agir. É dizer: Deus, eu te entrego, porque entregar é algo que nós precisamos fazer. Deus, eu confio, eu deixo nas tuas mãos. Não é ficar medindo força com Deus, dizendo: Deus, eu coloco nas tuas mãos, mas eu tô me preocupando. Ou dizer: quer saber, eu vou deixar nas mãos de Deus, eu não quero mais saber disso, se Deus quiser, não sei o quê. Gente, não é assim. A gente não pode ser negligente enquanto às escolhas das nossas vidas. A gente precisa ter sabedoria. Descansar em Deus é confiar e sabendo o que Ele pode fazer e não desistindo da situação, mas crendo que Deus fará, como o salmista falou. O salmista disse: olha, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. O Senhor nos sustenta. Por mais que não sejamos muitas vezes ricos, não temos dinheiro, mas vale mais ter paz no coração e a presença do Senhor do que muitas riquezas. E Deus, Ele é tão bom e tão fiel às promessas que Ele faz na nossa vida. Eu sou fiel e eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Então Ele é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa esperança. Pare de confiar em Deus do jeito errado, pensando que acabou, que não sei o que. Não, haja. Faça a sua parte e deixe o Senhor fazer a dele. E que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Pai, neste momento eu te peço, nos ajuda a confiar em descansar em ti verdadeiramente. Não fazendo pouco caso daquilo que entregamos nas tuas mãos, mas sabendo que és poderoso para fazer. Muitas das vezes só entregamos a ti os problemas nas últimas instâncias, porque sim, só o Senhor pode fazer. Mas não queremos mais ficar com esse pensamento de acabou tudo, acabou a história. Não, precisamos crer que o Senhor fará e nós precisamos ter a atitude de descansar, confiar e nos deleitar no Senhor. Porque o Senhor sempre proveu nas nossas vidas. Que possamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, as promessas e aquilo que já fizeste na nossa vida. Não merecemos a salvação e olha
Que bênção maravilhosa recebemos. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti verdadeiramente, fazendo a nossa parte e deixando o Senhor fazer a sua, e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Então, que nós possamos confiar em Deus verdadeiramente e que nós possamos viver para honrá-lo e agradá-lo e crendo que Ele é a nossa esperança e que o mais Ele tudo fará. Bom, gente, esse foi o vídeo, mais um devocional. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilhe, comenta e deixa alguma experiência sua aqui nos comentários, que eu amo ler o que vocês comentam, tá? Eu gosto muito dessa interação com vocês e vamos escolher agir, confiar, fazer a nossa parte e deixar o que é de Deus para Deus fazer, tá bom? E esse foi o vídeo. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.